A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? E no episódio de hoje, nós não vamos meditar em um capítulo da Palavra de Deus. Mas como você viu no título desse vídeo, nós vamos falar a respeito dos judeus e dos samaritanos. E essa meditação ela é motivada pelo capítulo 4 do livro de João, que nós meditamos no nosso último episódio. E eu sei que você poderia pesquisar esse mesmo conteúdo a respeito dos judeus e dos samaritanos em outro lugar. Mas por que eu resolvi gravar esse episódio apesar disso? É porque enquanto eu estava meditando na palavra de Deus, eu percebi o quanto o amor de Jesus está acima de toda e qualquer diferença. Enquanto eu lia o episódio do capítulo 4, o que eu sentia no meu coração era que o amor de Jesus por aquela vida, pela mulher samaritana, fez com que ele mudasse o seu caminho, ou fez com que ele intencionalmente parasse naquele poço e falasse tudo o que falou para ela. Porque ele queria falar para ela das boas novas, ele queria dizer para ela que a esperança deles do Messias não era frustrada. Ou seja, Jesus não fez diferença entre ela por ser de um povo ou qualquer outro povo, ou por ele ser judeu. Ao contrário, ele tratou ela com amor, com respeito e com consideração. Então, ao pensar nisso, eu me senti motivada pelo Espírito Santo a pensar nas origens dessa divisão e o quanto pequenos começos ou grandes problemas levam a divisões que vão se arrastar por anos. Porque essa diferença entre os samaritanos e os judeus não havia começado 100 anos antes dessa situação do poço, do encontro do poço entre Jesus e essa mulher samaritana. Na verdade, essa tristeza, essa inimizade que havia no coração deles tem origens muito antigas. E é um pouquinho a respeito disso que eu quero meditar com vocês hoje. Bom, a história começa assim. O povo de Israel era um povo todo. Ele era governado por juízes, ou seja, Deus dava sua vontade através de homens que ele escolhia para governar sobre o povo. Um dia, o povo pediu para si o rei, ou seja, eles rejeitaram da parte de Deus o domínio, o governo através dos juízes e através do Senhor. Então, o Senhor deu a eles o primeiro rei, e o primeiro rei foi Saul. Saul foi sucedido por Davi, e Davi foi sucedido pelo seu filho Salomão. Mas após o reinado de Salomão, o povo de Israel, que era todo unido em uma única região, ele foi dividido em duas partes. O reino do norte ficou com 10 tribos, e esse reino do norte seguiu um homem chamado Jeroboão, enquanto o reino do sul permaneceu com Roboão, e Roboão ficou apenas com 2 tribos. E então o reino do norte e o reino do sul foram tendo cada um seus reis e foram sucedendo e tendo as suas atitudes diante de Deus. Mas a gente está falando aqui dos samaritanos, então eu quero voltar os seus olhos lá para 1 Reis, capítulo 16, lá no versículo 24, que é quando nós vemos a atitude de um dos governadores, o rei de Israel chamado Onri. Ele compra, versículo 24 vai dizer, de Semer comprou ele o monte de Samaria por 2 talentos de prata e o fortificou. A cidade que edificou sobre o monte chamou-lhe Samaria, nome oriundo de Semer, dono do monte. Então nós vemos aqui que Samaria foi edificada. E esses 2 reinos que foram crescendo cada um para o seu lado, de maneira muito resumida, eu vou dizer que o Senhor trouxe juízo, porque tanto um reino quanto o outro afastou seu coração de Deus. Então no ano de 721 a.C., o reino do norte, essas 10 tribos, elas foram derrotadas pelos assírios e foram levados cativos. Então, vamos pensar um pouquinho. Por causa da desobediência do coração do povo, o reino de Israel foi dividido em 2 partes, ok? Então, eles passaram a agir como 2 povos separados, com 2 reis separados, cada um fazendo aquilo que dava na telha do seu rei.
Agora, o reino do norte, as 10 tribos caem, elas são levadas cativas para a Babilônia. E o que acontece? A palavra de Deus vai dizer para nós, lá em 2 Reis, capítulo 17, que quando o povo foi levado cativo, alguns povos foram trazidos para morar nesta região. Portanto, alguns judeus que permaneceram naquela região se casaram, entraram em casamentos mistos com outros povos que foram habitar ali. Então, 2 Reis 17, 24 vai falar assim: o rei da Assíria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate e de Sefarvaim e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram alguns do povo. E a história que vai se seguir é que foi enviado para este lugar para que a ira do Senhor cessasse, homens que os ensinassem a respeito de Deus. E aí o versículo 29 vai dizer assim: porque cada nação fez ainda os seus próprios deuses na cidade em que habitava e os puseram nos santuários dos altos que os samaritanos tinham feito. E aí vai falar a respeito de vários deuses e o versículo 32 fala assim: mas temiam também ao Senhor. Dentre os do povo constituíam sacerdotes dos lugares altos, os quais oficiavam a favor deles nos santuários dos altos. Então a cidade de Samaria, que antes era habitada por pessoas do povo de Israel, passou a ter habitantes de várias religiões e pessoas que alguns até temiam a Deus, como diz o versículo 32, mas ainda tinham os seus outros deuses e foram levantando os sacerdotes e os cultos, etc. Ou seja, o povo que passou a habitar Samaria, os filhos que vieram dessas gerações, não eram judeus que tinham se mantido na fé do Senhor, mas descendentes que vieram de casamentos mistos e que tinham religiões diferenciadas. Então, observe, o que começou com uma divisão de 12 tribos que ficaram em 10 tribos e 2, agora não era somente uma divisão em seu rei e meu rei. Agora era toda uma cultura, todo um povo que estava sendo formado. Bom, os judeus não olhavam isso com bons olhos. Eles olhavam para os samaritanos ou para esses descendentes como pessoas que definitivamente não levavam Deus a sério. Portanto, quando foi permitido que houvesse a reconstrução dos muros, quando o rei permitiu que houvesse essa volta para a edificação, quando os samaritanos tentaram de alguma maneira dizer queremos participar da reconstrução, não foi dado a eles essa oportunidade. Ao contrário, eles foram rejeitados. E aí, eu estava lendo o livro de Russell Champlin a respeito disso. O que aconteceu? Os samaritanos, eles obtiveram do rei persa Dario Noto uma permissão para erigir um templo no Monte Gerizim. Portanto, já que eles não podiam participar dessa reconstrução do templo para que eles pudessem finalmente se juntar e ser um povo apenas, já que os judeus rejeitaram a ajuda deles, então eles foram construir um templo para eles. E aí, então, de acordo com o autor, a hostilidade realmente se tornou muito forte. E essa não concordância, essa não boa convivência entre samaritanos e judeus apenas se estendeu e aumentou, a ponto de que eles se tornaram violentos uns com os outros. E aí, em toda esta cena, aparece quem? Aparece Jesus. Jesus que veio para trazer, ao mesmo tempo que em alguns momentos o ensino duro, mas por outro lado, duro, eu digo duro por causa que ele queria dizer a verdade, queria abrir os olhos das pessoas. Jesus, ele também veio trazer amor e mostrar que ele não estava preso às regras sociais, mas ele sabia que o amor de Deus, claro, era para os judeus, e ele fala isso, né? Ele fala isso para a mulher samaritana. Ele diz: a salvação vem dos judeus, mas não apenas para os judeus. Agora, quero só fazer uma observação. Se você vai para João 8, a gente vai chegar lá, dos próximos capítulos que vamos meditar. Se você vai para João 8:48, teve um dado momento em que eles queriam ofender Jesus, e olha o que eles fazem assim:
Eles falam, responderam, pois, os judeus e lhe disseram, porventura não tens razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Ou seja, quando eles falaram que Jesus era samaritano, a intenção deles era ofender Jesus. Era como se dissesse, você é impuro, você não leva as coisas de Deus a sério, você vem de uma raça que não presta. Eles estavam realmente ofendendo Jesus. E o que a gente vai ver através dos evangelhos, através da história de Jesus? Jesus ele vai contar uma história lá em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 30. Na verdade, você consegue ver um pouquinho antes, você pode ver desde o do versículo 15, ele vai falar a respeito do bom samaritano. Ele vai contar a história de um homem que ajudou um outro que estava caído na estrada, principalmente a partir do versículo 30, mas se você quiser pode ver a partir do versículo 25 de Lucas capítulo 10. E ele vai dizer que passou um sacerdote por aquele homem caído, passou um levita, ou seja, pessoas que pertenciam ao povo judeu, pessoas honradas e tudo mais, mas o único que parou para atender e cuidar daquela pessoa que havia apanhado e sido deixada como que morta pelo chão, foi o samaritano. Esse samaritano, ele pegou aquele homem, levou até uma estalagem, pediu para que o hospedeiro cuidasse dele, pagou por isso, né, e falou, olha, quando eu voltar eu pago ainda o que está faltando. Então, Jesus aqui nessa história que ele estava falando, esses homens, ele estava querendo dizer quem era o próximo desse homem, porque o contexto era o amor ao próximo. O próximo deste homem, deste judeu que estava caído no caminho, o próximo dele foi o samaritano, foi quem lhe estendeu a mão. O que Jesus estava querendo dizer com isso, queridos? Jesus estava querendo dizer, olha, o samaritano mostrou compaixão, uma compaixão que o sacerdote, o levita, né, que querem mostrar-se tão santos, tão conhecedores da palavra e que buscam aí, dizem amar tanto a Deus, uma misericórdia que eles não mostraram, eles não amaram o seu próximo. E além disso, se você gosta de anotar, em Lucas ainda, Lucas capítulo 17, verso 11, a Bíblia vai mostrar para nós que Jesus curou 10 leprosos. E qual foi o único leproso que voltou? Você sabe qual foi? O único leproso que voltou foi um leproso samaritano. Está lá no versículo 16 do capítulo 17, fala assim, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo. E este era samaritano. Lucas foi muito legal em dar para a gente esse detalhe, para mostrar que, poxa vida, ele tinha um coração grato. Ou seja, gratidão e ingratidão não depende de ser samaritano, ou de ser judeu, ou de ser de qualquer, né, enfim, tem a ver com o seu coração rendido a Deus. E depois nós vamos ver lá em Atos, acho que esse é o último texto que eu vou mencionar. Atos capítulo 8, versículo 5, nós vamos ver que Filipe, ele foi para Samaria para pregar. E que quando Filipe chegou lá para pregar, houve grande poder de Deus. O versículo 7 fala assim, do capítulo 8 de Atos, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Então, o episódio de hoje não tem a função de te ensinar muito, tomara que você tenha aprendido alguma coisa, sobre a diferença dos judeus e dos samaritanos, né? Porque a origem deles é comum. Todos filhos de Deus, pertencentes às tribos, povo de Israel. Mas uma divisão no coração, né? Uma desobediência diante de Deus levou né? Aliás, não foi uma desobediência diante de Deus. Quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vê que é a constante desobediência diante de Deus. Levou a divisão das tribos e a dureza do coração dos reis que se seguiram a isso. E aí, então, ao cativeiro babilônico, ao cativeiro assírio, e o que aconteceu foi que esses povos, filhos do mesmo pai, se dividiram. E aí Jesus veio para dizer, vinde a mim todos vós que estão cansados e desanimados, né? Cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então a intenção desse episódio é mostrar que para Deus não há diferença, e que nós também, se fôssemos aplicar para as nossas vidas, devíamos pensar que a inimizade que a gente prega hoje
pode se voltar contra nós, né? A inimizade que nós apregoamos hoje pode trazer tristezas para nós do futuro que a gente nem imagina. Imagina se o povo tivesse dado a mão e se unido, ao invés de cada um fechar-se no seu próprio pecado e no seu afastamento de Deus. Como a história não podia ser diferente, não é verdade? E assim também nas nossas vidas. Quantas vezes a gente permite que o problema de uma situação familiar gere no nosso coração uma raiz que vai gerar uma divisão para sempre. Eu acho que a gente precisa deixar acontecer igual aconteceu com Jesus. Jesus chegou e ele quis mostrar para aquela mulher samaritana e para aquele povo de Samaria, porque ele passou lá 2 dias, volte lá no capítulo 4 que você vai lembrar, que ele não fazia diferença não. E que se Jesus, que é o nosso mestre, não faz diferença entre pessoa e pessoa, eu e você também não podemos. A gente não pode tratar mal quem é rico, quem é pobre, quem é de uma religião e quem é de outra. Se alguém te feriu e você pode perdoar essa pessoa porque Jesus te perdoou, você conhece o amor de Deus, perdoa essa pessoa. E a gente segue em frente, pedindo para o Senhor ajuda para que a gente não venha também a incorrer no mesmo erro que a gente julga as outras pessoas. Paramos por aqui? Até amanhã, se Deus quiser, para nós meditarmos em mais um episódio da Palavra do Senhor. Deus abençoe. Se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!